Pois é, aí voltamos com a minha querida Luciana Caetano, economista, e com ela eu bato papos assim há muitos anos que a gente vem. Agora vai ter uma coisa, viu? Eu tenho até uma dorzinha de cotovelo, porque a primeira entrevista que ela deu aqui na família não foi para mim, não. Foi para minha mulher, quando a minha mulher ainda não tinha tido o problema que ela teve e que tinha um programa de rádio na Rádio Palmares, Isso, não é isso? lembro perfeitamente. E ela gosta tanto de você que você não imagina. Antes de você me dar a entrevista, deu para ela, não foi? Isso. É isso aí, mas vamos em frente, porque depois eu tomei e digo, agora é minha, não solto, vamos em frente. Mas, Luciana, a gente conversava sobre essa questão da produtividade do turismo, da possibilidade do turismo ser um produto que possa incrementar a economia desse estado. E, obviamente, que ele não pode ser só sol e mar. E é disso que a gente conversava. Exatamente. Até porque você não tem mar no interior do estado. Claro. E aí você não pode atrair turistas se você não tem uma infraestrutura que atenda nem aos moradores da cidade. Então, aí se a gente se perguntar por que algumas cidades, mesmo algumas que não são capitais, elas têm uma atividade turística tão dinâmica, quando você vai olhar, a infraestrutura da cidade, ela é receptiva. É verdade. Então, se você não tem um investimento para acomodar, se você não tem um investimento em cultura, claro, se você não explora o potencial que aquela cidade tem, obviamente você não pode explorar o turismo como atividade econômica. Com certeza. O que, obviamente, impõe aos gestores públicos que o queiram fazer um investimento na cidade, primeiro para o morador. Perfeitamente. Né? E aí, porque você não tem como você pular isso, você atrair o turista, quem mora já não faz uma boa publicidade da Sem sua dúvida. cidade. Tem que ter uma boa visão. Exatamente. Você vê o caso, por exemplo, Mar Vermelho, né, que todo mundo fala do clima de Mar Vermelho, mas tem que ter estrutura. Tem que ter uma infraestrutura, exatamente. Exatamente. Não adianta você botar um palco para fazer um show. É preciso, para você explorar a atividade turística, você precisa ter continuamente uma infraestrutura e atividades que possam, ao longo do ano, atrair pessoas para visitação. Então falta planejamento estratégico. Falta percepção de olhar o turismo como um potencial para geração de renda. Um marco. Não é? Até um marco de desenvolvimento do Estado. Exatamente. Agora vamos para outro. Agricultura, e sobretudo agricultura familiar. Eu queria começar, e aí é bom provocar economista nisso, pelo próprio Canal do Sertão. Está aí, 100 e tantos quilômetros. Mas, paralelamente à construção do Canal do Sertão, não foram objetivados projetos de estruturantes. Não foram projetos estruturantes. Aí, daqui a pouco, vão começar a tirar água com mangueirinha de lá de dentro. E aí? Como fica a economia do Estado? E mais ainda, agora a gente está com risco de que não seja finalizada a obra, né? Que não seja finalizada a obra. O governo atual ele já deu a entender que vai suspender a execução. E o que é mais grave ainda, porque você perde todo o investimento que foi feito até agora, se você deixa ele pela metade. E realmente o Canal do Sertão, ele tem um gargalo, que é exatamente a definição de como vai ser feita a gestão da utilização dessa água, que eu acho que é importante para que você consiga atingir o objetivo, que é fazer com que as comunidades que são contempladas pelo canal possam explorar isso para economicamente dar um passo à frente. Claro, como aconteceu em Pernambuco, ali na área de Petrolina e Juazeiro, aconteceu. Não é? Exatamente. A exploração foi boa, Exatamente. O polo de desenvolvimento da uva e do vinho aconteceu. E aqui não existe nenhum projeto estruturante. Mas não. Você está certo. Só projeto, como é que a gente chama? Emergencial. Pois é. E não é por aí que vai andar, economicamente? Não, e dá tempo de fazer, até porque ele não foi concluído ainda, mas a urgência em você resolver logo isso, considerando que uma vez pronto o canal, você precisa estar com tudo isso já organizado, numa perspectiva de você ajudar os municípios, ora contemplados com o Canal do Sertão, a se desenvolverem muito mais e se integrarem economicamente. E o que ele e mais a agricultura, de um modo geral, inclusive a agricultura familiar, podem contribuir para o crescimento desse estado, sem se pensar em trazer grandes indústrias? Olha, quando certa vez eu fiz um trabalho com alguns indicadores, e aí você observa que os municípios que têm um problema grande com água, eles têm um índice de desenvolvimento muito baixo, o índice de pobreza é muito elevado, e essa economia tem uma renda baixíssima, renda per capita. O índice de pobreza é muito alto. Então, a água, ela é um importante instrumento de desenvolvimento em qualquer região, assim como a energia.
energia. Isso. Então, se em qualquer lugar do mundo, se falta água, você viu o que aconteceu no estado de São Paulo com aquela crise de abastecimento. Então, em qualquer lugar do mundo, se você não tem o suficiente água e energia elétrica, obviamente que isso vai travar o desenvolvimento, porque ninguém vai para uma região onde você não tem o mínimo necessário, que é água e energia. Claro. Então, obviamente, se a gente consegue fazer com que a água chegue a todos os municípios, capaz de atender a todos os domicílios, obviamente que isso tem uma diferença muito grande, principalmente do ponto de vista econômico, que é capaz de atrair novos empreendimentos para aquela região. Pelo olhar da economista, a visão da economista, o que é que está faltando nesse Estado sobre o aspecto de realmente vamos criar uma nova forma de desenvolvimento econômico? Pois é, eu acho que a gente precisa de um planejamento integrando todos os municípios, deixar porque assim, o modelo de desenvolvimento no Brasil sempre foi de polos de desenvolvimento. Isso. Você pega, por exemplo, você pega Getúlio Vargas, você pega Juscelino Kubitschek, você pega regime militar, o desenvolvimento econômico sempre foi focado, concentrado em determinadas regiões. E aí a gente observa que no interior dos estados isso acontece também. Então você não tem um projeto de desenvolvimento numa perspectiva de integração. Muito bem. E isso, obviamente, dificulta e diminui a dinâmica dessas economias. Por exemplo, vamos pegar um município em ascensão, que é Arapiraca. Não é? Arapiraca poderia ser uma vertente de veias de desenvolvimento econômico em torno da sua própria região? Ela já é hoje, Ela viu? já é, ela mas, já é, mas... Talvez falte mais investimentos lá, mas a leitura que eu faço é de que Arapiraca já é o segundo centro mais não tenha dúvida, do estado. Não tenha dúvida, como centro. E pela própria localização, porque ela está no centro do Com estado. certeza. Né? E aí vários municípios têm suas economias vinculadas a Arapiraca. Então, você enxergaria Arapiraca como grande porto seco de grande parte do Nordeste? Eu acredito que sim. Eu acho que a Arapiraca tem, pela própria localização, e ela tem uma espécie de Campina Grande. Exatamente. Eu acho que ela é uma cidade que pode crescer muito ainda. Muito. E a depender de um projeto que se possa construir integrando outros municípios, eu acho que a gente pode, inclusive, reproduzir esse modelo para outros municípios. De repente, eu acho que Delmiro Gouveia também é um que pode. Você pega, ele é um ponto fora da curva ali naquela região Exatamente. do sertão. Agora tem uma trajetória diferente historicamente. Se você desde Delmiro Gouveia até os dias atuais, você tem culturalmente até, eu acho que você tem um espírito empreendedor, como você tem em Arapiraca que também. Pode ajudar. Que ajuda muito. Que ajuda muito. Agora você precisa explorar isso, o gestor público precisa explorar isso. Eu defendo uma tese, não sei se você defende a mesma tese, e não tem problema se você não defender, mas eu acho que um estado como o estado de Alagoas, pobre, e que precisaria ter uma concentração maior do seu munícipe no seu lugar de origem, talvez pudesse empreender alguma coisa no estilo cooperativista, no estilo de vamos ver qual é o mapa vocacional do Estado e vamos instruir e incentivar a formação de cooperativas no Estado inteiro, fazendo a fixação da família, não mais a fixação do homem ao campo, mas da família ao seu lugar de origem, dependendo da vocação. Como é que você enxerga isso? Não, com certeza. Economicamente falando. Não, eu acho que os APLs eles surgiram nessa perspectiva, inclusive. Né? Na hora que se pensou no projeto dos APLs, era que esses arranjos produtivos locais pudessem gerar renda localmente. Exatamente. E integrar ele, inclusive, com outros municípios. Mas eu acho que é preciso mais do que isso. Você precisa daquele investimento que a gente pensou na infraestrutura. Porque não adianta você dar um pouco de crédito e largar o outro para lá. Essa coordenação tem que estar nas mãos do Estado. O problema não é de crédito. Exatamente. É de planejamento. É de planejamento, de organização. Muito bem. Porque assim, alguns estados, inclusive, cresceram por essa capacidade de perceber qual é a vocação produtiva de cada região, de cada município, e integrá-lo localmente e depois regionalmente. Eu acho que nós temos um grande exemplo com Caruaru, Toritama, que aquela região cresceu estupidamente em cima de uma vocação, que não é? Exatamente. Que era uma vocação fabril de tecido, de comercialização,
É uma estupidez aquilo lá, nunca vi um negócio como aquele. E tem um elemento importante, Geraldo, que além desse planejamento, da integração, é você compreender que se você não investe em educação e em saúde, você também não vai conseguir criar um ambiente favorável aos investimentos. Porque você precisa formar mão de obra e quando você instala uma universidade ou uma escola de boa qualidade, você muda a cara da cidade, no médio prazo já. Então, você já cria uma expectativa de que ali você vai ter um processo de desenvolvimento em curso. E sem isso, me parece que só o crédito, só essa identificação da vocação não é suficiente, porque ele morre muito cedo. Muito bem. Agora, quando você implanta a educação, por exemplo, no interior do estado, mas se paralelamente você não criar a possibilidade daquele que está se formando, está tendo uma educação, ele vai migrar. Exatamente. Mas é isso que a gente está falando, que tem que ser casado. Ou seja, eu preciso estimular a produção, porque assim, o próprio morador, ele vai querer se especializar naquilo que lhe possibilita se integrar no mercado de trabalho localmente. Lógico. E se você tem saúde, educação e você tem trabalho, as pessoas não se deslocam, porque isso é essencial. Até porque é do nordestino amar o seu lugar. Ficar preso à família, à prole. Agora, gente... se ele tem condições, pois é. Conversar com Luciana Caetano dá nisso, uma aula sobre economia, uma aula sobre produção, uma aula sobre políticas públicas, sobre o estado de Alagoas, conhece profundamente esse estado em relação a isso. Quanta coisa boa podia ser feita, não é, Luciana? Muita. Falta competência e organização de uma equipe capaz de se empenhar e fazer um planejamento para alavancar essa economia. Você vai ficar com pena? Porque eu vou, acabou o tempo. Fico. Vou, mas eu volto de novo. Me chame, claro, quantas vezes você quiser. Me chame que eu volto. Eu vou chamar para mais do que você imagina. Fechado? Fechado. Ok, valeu. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você sabe que o meu carinho por você é eterno. Eu sei disso, o meu também. Ok, gente, voltamos então amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. E o que é mais importante, ele mandou dizer que quer, e quando ele manda dizer que quer, ele que manda, o encontro está marcado.